sábado a todos. Que bom estarmos aqui novamente na casa do nosso Deus. Eu queria conhecer aqui o Sebastião. Quem que é o Sebastião? Ô Sebastião, tudo bem? Seja bem-vindo, viu? É a primeira vez que você vem? Amém. Seja a primeira vez de muitas, viu? Tá bom? Temos mais algum amigo que nos visita aqui essa manhã? Temos mais? Tá bom. Ah, só ele mesmo, né? Tá bom então. Como passaram de ontem para hoje? Bem? Então tá bom. Queridos, eu vou direto à mensagem, porque é uma mensagem um pouco mais longa e nós temos que terminar no tempo, né? Aliás, a minha promessa aqui é terminar às 9 da noite, né? E todo dia eu tenho cumprido e hoje eu vou cumprir também, né? Vamos? Tudo bem? Quem topa diz amém? Amém! Amém, o povo está animado, né? Só que não, como diz meu filho. Queridos, eu quero convidá-los então a abrir nossas Bíblias no Evangelho. Quando nós falamos do Evangelho, quais livros da Bíblia você pensa? Novo Testamento. Não. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Levítico, capítulo 19, versos 1 e 2. Tá? Toda a Bíblia, toda a palavra de Deus é o Evangelho. Quem faz essa divisão, vou falar aqui, aqui eu posso falar bem claramente. Quem faz essa divisão são normalmente os evangélicos tradicionais, onde eles dizem que o Antigo Testamento a salvação era pela lei e que agora com a vida de Cristo, a morte de Cristo, a salvação é pela graça. É por isso que eles fazem essa divisão, tá? E acaba na nossa cabeça entrando também. Mas a salvação sempre foi pela graça de Cristo Jesus. Sempre foi pela graça. Toda a Bíblia é o Evangelho. Quando você vai lá em Gênesis, ali em Gênesis capítulo 3, Jesus já anuncia o plano da salvação. Toda a Bíblia, ela é o Evangelho. Então vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Levítico, capítulo 19, versos 1 e verso 2. Antes de nós lermos o verso, quero fazer uma pergunta. Quem se lembra, é só se lembra ou não, qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o livro de Levítico? Quem se lembra? Tanto tempo. Toda vez eu faço pergunta, quase ninguém. Aliás, eu não me lembro de alguém ter respondido que ouviu o sermão. Pastor, o pessoal só pega o Novo, geralmente, pastor, ele só pega o Novo Testamento. O Velho Testamento vão ter pouco, que não fala Levítico, Número. Queridos, o livro de Levítico é um livro assim extraordinário. Um livro lindo que quando eu estudei, quando eu li, fiquei encantado com esse livro. Tá? Antes de nós lermos o verso, eu quero fazer aqui, passar algumas informações sobre o livro de Levítico. Tá? Algumas informações muito importantes, pelo menos duas delas. O livro de Levítico, e essa aqui é a principal que eu vou passar. O livro de Levítico, ele é o livro bíblico que mais contém discursos diretos de Deus. O que é um discurso direto de Deus? É Deus fala e Moisés escreve. Quando você vai, por exemplo, no livro de Samuel está fazendo o que? O livro de Jó, o livro de Esdras, eles estão, não tem diferença de importância, tá, irmãos? Todos são inspirados por Deus. Mas quando você vai no livro de Samuel, o livro de Esdras, o livro de Jó, de Esther, qual que é a diferença?
é que ali eles estão descrevendo, estão contando uma história. Contando uma história. Quando é um discurso direto de Deus, Deus está dando a ordem, Deus está falando e Ele está relatando o que Deus está orientando ali. Isso é um discurso direto de Deus. Então, por exemplo, é diferente de eu chegar para o meu filho e contar para ele uma história de quando eu era criança. É diferente de eu falar: filho, você não vai andar de bicicleta. Tem diferença ou não tem? Eu contar uma história e eu dar uma ordem. Então, ok, aqui é um discurso direto de Deus. Deus está dizendo claramente o que Ele quer do povo, o que Ele espera do povo. Então, quando nós lemos a Bíblia sabendo o estilo literário que está sendo usado, isso aqui já ajuda e amplia muito a sua compreensão do texto bíblico. Aqui Deus não está contando uma história, Deus está dando uma ordem muito clara, está dando um ensinamento muito claro. Então, essa é a primeira informação importante do livro de Levítico. Segunda informação importante também é que o livro de Levítico ele está preocupado com 3 aspectos da nossa vida. Ele está preocupado com o aspecto espiritual, com o aspecto social e com o aspecto físico da vida do povo de Deus. E se eu fosse fazer um resumo do livro de Levítico, resumo da mensagem, se alguém falasse assim, o irmão Arnaldo falasse: pastor, encerre em 2 minutos, eu iria falar essas 2 frases e já iria encerrar, que essas 2 frases sintetizam o que é a mensagem dessa manhã, de modo que daqui para frente eu só vou fazer comentários dessas 2 frases, tá? A primeira frase é: como Deus restaura a imagem dele no ser humano. Então, se você tiver que anotar alguma coisa do sermão e a tinta da caneta estiver acabando e você sabe que não vai dar para anotar muita coisa, anota essa frase, tá? Como Deus restaura a imagem dele no ser humano. Segunda e última frase é: a tinta da caneta acabou. O conteúdo de Levítico é explicar o que é ser santo. O que é ser santo? E eu pergunto para vocês agora: o que é ser santo? Qual é? É ser separado, tá? O que está correto. Esse conceito está correto, tá? O conceito está correto. Só que dizer que ser santo é apenas ser separado é uma visão, um conceito muito superficial do que é ser santo. Então, ser santo de fato é ser separado. Só que existe algo além. É ser separado para algo, é ser separado para uma missão, é ser separado para um propósito, para um objetivo. Então, resumo da mensagem: como Deus restaura a imagem dele no ser humano. Segundo resumo da mensagem: o que é ser santo. E agora vamos para a leitura do verso, Levítico capítulo 19, versos 1 e 2, diz assim, ó: o Senhor disse a Moisés: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então eu fiz a pergunta aqui: o que é ser santo? E agora a mensagem desta manhã irá responder essa pergunta: o que é ser santo? Queridos, primeiro ponto, eu fiz esse sermão aqui em tópicos, tentando ser bem didático, tá? Tentando ser bem didático. São alguns pontos que você poderia ou anotar ou tentar memorizar. São 5 ou 6 tópicos que eu coloquei aqui. Na realidade, essa mensagem são vários tópicos, são vários. Só que aí ia ficar uma semana de oração. Então eu fui sintetizando, diminuindo, e eu acho que eu já diminuí o máximo que eu poderia ali em tópicos, tá? Primeiro tópico: fatores pelos quais Deus
nos chama à santidade. Fatores pelos quais Deus restaura a imagem dele em nós. Primeiro, que nós encontramos no livro de Levítico: arrependimento de pecados. Primeiro item que o livro de Levítico aborda é o arrependimento de pecados. Nós somos pecadores. Não existe nenhum de nós aqui melhorzinho que o outro. Todos nós somos pecadores. Todos carregamos nas nossas veias o câncer, a doença destrutiva do pecado. Primeiro tópico: arrependimento de pecados. Se eu perguntar para vocês, qual é o maior exemplo de amor que nós podemos encontrar no planeta Terra, qual é? Ok, vamos. A morte de Jesus. Espiritualizando, mas vamos trazer aqui para a nossa vivência diária. Qual o maior exemplo de amor que até Jesus usou, mencionou esse exemplo para nós entendermos o amor dele? Qual foi? De mãe. O amor de mãe. Até Deus falou: olha, ainda que uma mãe. Por que ele disse isso? Porque sabe que nós, na natureza, entendemos que o maior amor que existe é o de mãe. O maior amor pelo qual nós podemos exemplificar é o de uma mãe por um filho. Agora, olha essa informação. E eu não estou politizando, só estou trazendo uma informação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 55 milhões de abortos ocorreram no mundo entre 2010 e 2014. A maioria dos países que realizaram esses abortos são países declaradamente cristãos. Em 2019, o aborto foi a maior causa de morte no mundo, com 42 milhões, só em 2019, 42 milhões de abortos realizados. A maior causa de morte no mundo são causadas pela maior exemplificação de amor que nós encontramos na vida humana. Eu falei esse dado aqui só para nós entendermos que nós, seres humanos, nós somos pecadores. O ser humano é pecador. Quando você vai lá em Romanos capítulo 3 e lê sobre a natureza humana, você vê que Paulo, inspirado por Deus, ele não facilita nem um pouquinho a descrição da natureza humana. E o primeiro fator que o livro de Levítico está trabalhando, está descrevendo, é que para nós restaurarmos a imagem de Deus em nós, no ser humano, primeiro item qual é? Qual é, irmãos? Qual é, irmãos? Arrependimento de pecados. Eu dava estudos bíblicos para o Senhor, e ele dizia que não era pecador. Chegou o estudo da natureza humana, ele falou, não, ele entendeu ali o estudo, mas ele falou, não, pastor, mas eu não sou pecador. E de fato, eu estava até concordando com ele, porque ele era um homem tão querido, tão bondoso, e ele dizia, não, pastor, eu pago, ele era empresário, bem sucedido, ele falou, olha, eu pago meus impostos em dia. Eu todo mês compro tantas cestas básicas para ajudar as pessoas mais necessitadas. Eu trato bem minha esposa, eu educo os meus filhos. Ele foi contando todas as boas obras dele de fato, o homem era muito bondoso mesmo. Mas eu falei, mas é pecador? E ele dizia, não sou. E como que eu vou explicar para ele que é pecador, que é precisava de Cristo? Ele dizia, olha, eu não. E aí ali, lutando com ele, tentando fazer ele entender que era pecador, tive uma ideia. E eu falei para ele, se fosse possível, não é possível, mas se fosse, pegar tudo que está na mente do Senhor, na sua mente,
e colocar em um DVD e passar em praça pública, perguntei para ele, né? Passar em praça pública, eu posso? O que ele respondeu? Não! Eu falei, por que não? Aí só tem coisa maravilhosa. Vamos deixar os outros verem as maravilhas que tem aí dentro. Ele falou, não, mas isso não. Eu falei, sabe por que não? Porque se a sua esposa souber o que passa na sua mente, que já passou na sua mente a respeito dela, ela não vai gostar. Se a sua esposa souber o que os seus olhos já viram, ela não vai gostar. Se os seus funcionários ficarem sabendo o que você pensa a respeito deles quando eles não produzem ou não vendem o que você acha que deveria produzir ou vender, eles também não vão gostar. Pela primeira vez, eu vi aquele senhor entender que ele era pecador. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Não brinque com a natureza humana. Nós precisamos de Cristo. Amém. Porque nós somos terrivelmente maus. E é só por meio do arrependimento de pecados que Cristo pode restaurar a imagem dele no ser humano que foi perdida pelo pecado. Então, o primeiro fator qual é? Primeiro fator, Arrependimento dos pecados. legal, vamos sempre quando eu perguntar responder por assim, ó, arrependimento de pecados. Segundo fator pelo qual Deus restaura em nós a imagem dele, conhecimento de quem é Deus. Eu vou repetir para já ficar gravado aí na sua mente. Segundo fator, conhecimento de quem é Deus. Como que Deus restaura a imagem dele em nós? Conhecimento de quem é Deus. Daniel, capítulo 11, verso 32, traz um verso muito bonito que diz assim: o povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. O povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte e ativo. Nós encontramos no livro de Levítico 48 vezes o fraseado: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Por que que repetidas vezes, reiteradamente, o texto bíblico de Levítico repete: eu sou o Senhor? Porque a fonte da autoridade residia em quem falava. Hoje, a fonte da autoridade está na explicação dos motivos, dos porquês. Por exemplo, como que é seu nome? Como? Hubert. Aí Hubert, então tem quantos anos, Hubert? 12 anos. E o Hubert pede o pai dele e fala: pai, quero andar de bicicleta. Irmão, não lembra seu nome? Humberto. Ah, tá bom, agora guardei tudo. Humberto e Hubert. Aí, ó, aqui o irmão Humberto fala: filho, você não vai andar de bicicleta. E aí o Hubert fica quietinho, bonzinho, tranquilo. É assim não? Normalmente não. O que que vem, Hubert? Por quê? Por quê? Qualquer criança que você fala não vai fazer isso, ela pergunta por quê? Porque hoje a autoridade está na explicação dos motivos. Antigamente, quando Levítico foi escrito, a explicação, a autoridade residia em quem falava. É por isso que você não encontra explicações no livro de Levítico. Deus dá ordem e fala: eu sou o Senhor. Ponto final. E o povo entendia. Se é Deus quem está falando, ele sabe o que é melhor. Conhecimento de quem é Deus. Saber que o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, sabe o que é melhor para o ser humano.
Primeiro fator pelo qual Deus restaura a imagem dele em nós, qual era? Qual foi? Segundo, qual foi? Conhecimento de quem é Deus. E nós não conhecemos quem é Deus porque você fez uma série de estudos bíblicos. Você não conhece quem é Deus porque leu a Bíblia. Você não conhece quem é Deus porque está um ano na igreja. Conhecimento de quem é Deus é o processo de uma vida. Vir à igreja, ter feito estudos bíblicos, leitura da Bíblia, isso faz parte, mas é o processo de uma vida inteira conhecer a Deus. Não é porque você fez a série de estudos e se batizou e agora você conhece e sabe quem é Deus. É o processo de uma vida. Segundo fator pelo qual Deus restaura a imagem dele no ser humano é conhecimento de quem é Deus. E todos os dias buscamos a presença de Deus, porque é assim que nós vamos conhecê-lo. Terceira forma pelo qual Deus restaura a imagem dele no ser humano. Terceira forma pela qual Deus nos torna santos. E esse aqui é um tema um pouco delicado para alguns, mas é um tema de extrema importância. Terceiro fator pelo qual Deus restaura a imagem dele no ser humano é a alimentação saudável. Em Levítico capítulo 11, ali diz claramente o que o povo de Deus deveria comer e o que o povo de Deus não deveria comer. Ali diz muito claro. E quando chegamos no final de Levítico 11, ali nos últimos versos, ali traz um verso muito curioso, que é Levíticos 11, verso 44, diz assim, ó, quando termina a lei dos animais, Deus diz assim, ó, portanto, vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. Nós encontramos um segundo momento no livro de Levítico que fala sobre a orientação de Deus quanto à alimentação. Nós normalmente já conhecemos Levítico 11, né? Sim ou não? Sim. Normalmente só falamos Levítico 11. Mas tem também Levítico capítulo 20, versos 25 e 26, que diz assim, ó, fareis, pois, distinção entre os animais limpos e os imundos. E aí termina assim, ó, ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Queridos, isso aqui é muito significativo. Isso aqui, irmãos, é muito emblemático. Nos dois momentos que Deus diz, nos dois momentos que Deus traz orientações sobre alimentação, nas duas vezes que Ele ensina sobre alimentação, nessas duas vezes termina dizendo, sede santos, porque eu sou santo. Queridos, isso aqui precisa ser muito seriamente considerado por nós, porque Deus está trazendo orientações para o seu povo, e nas duas vezes que há relatos, que é relatado sobre alimentação saudável, nas duas vezes o texto termina, sede santos, porque eu sou santo. Queridos, eu não estou dizendo aqui que devemos ser legalistas, eu não estou dizendo que você tem que sair daqui e já jogar tudo lá na sua casa, metade fora. Eu estou dizendo que esse tema precisa ser muito seriamente considerado por nós, adventistas do sétimo dia. Não estou dizendo que é agora também, não estou dizendo que é hoje, amanhã. Eu estou dizendo que na nossa caminhada cristã, esse tema, ele precisa ser considerado, precisa ser avaliado, precisa ser respeitado, porque o Senhor dá claras orientações de como o seu povo deve viver. É por isso que eu falei que quando perguntamos o que é ser santo, e a resposta é: ser santo é ser separado,
É uma resposta muito superficial, porque ser santo é ser separado para um propósito, é ser separado para um objetivo, é ser separado para uma missão. É muito comum vermos em nosso meio pessoas que fazem piadas e gracejos com a mensagem que Deus deu tanta importância. Deus deu tanta importância. E só para equilibrar um pouco a mensagem, para eu não sair daqui, alguém falar assim: olha, o pastor veio aqui e falou isso, só para equilibrar, para ninguém apontar o dedo para o outro e falar: olha, você tem que parar de comer isso. Porque às vezes tem os do outro extremo também. Então, só para equilibrar, Ciência do Bom Viver, página 197, diz assim, ó: ninguém deve criticar outros porque não estejam em todas as coisas agindo em harmonia com seu ponto de vista. É impossível estabelecer uma regra fixa para regular os atos de cada pessoa, e ninguém deve se considerar critério para os outros. É um tema que deve ser muito considerado e respeitado, mas ninguém deve ser juiz do outro. Cada um cuida com Deus da sua própria vida espiritual. Vou repetir: cada um cuida com Deus da sua própria vida espiritual. Eu não posso cuidar da vida da irmã, eu não posso cuidar da vida do irmão. Quem cuida é você com Deus. Meu papel é vir aqui e abrir a palavra de Deus diante das pessoas. Queridos, então vamos lá recapitular. Primeiro fator pelo qual Deus restaura em nós a imagem dele, qual é? Segundo? Terceiro? Alimentação. Agora o quarto, também polêmico. Pra gente não, mas no mundo esse tema hoje é muito polêmico. Instituição da família. Instituição da família. Irmãos, cada dia, cada vez me convenço mais que é por meio da família que Deus restaura a imagem dele no ser humano. A família é o instrumento de Deus para restaurar em nós a imagem dele. Vivemos em uma sociedade onde os homens não têm sabido ser homens e as mulheres não têm sabido ser mulheres, infelizmente. Hoje cada um vive de si para si. O homem e a mulher, eles não concorrem entre si. O homem e a mulher se complementam. Eles não concorrem. O homem e a mulher se complementam, de modo que os dois juntos formam a imagem de Deus. Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2, foi depois de Deus ter criado a mulher, criou o homem e criou a mulher, depois de terem criado os dois, é quem Deus fala que eles eram a imagem de Deus. São os dois juntos que formam a imagem de Deus. Olha o que diz aqui em Levítico 18, verso 18: não tomarás com a tua mulher outra de sorte que ele seja rival. O que Deus está fazendo aqui? Está protegendo a família, está guardando a família, está protegendo o lar. Olha o que diz Levítico 20, verso 10, um verso muito duro: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto. Olha que ponto. Deus está fazendo o quê? Protegendo a família, protegendo o lar, protegendo a casa. O homem e a mulher só funcionam juntos. O homem e a mulher só funcionam juntos. Quero só fazer aqui um parênteses, às vezes, um parênteses mesmo, quero deixar bem claro. Às vezes, porventura, aqui na igreja, não conheço mais proximamente a vida dos irmãos. Se tem alguém, alguma mulher que resolveu ser solteira, algum homem que resolveu ser solteiro, a Bíblia também contempla, tá?
Mas aqui a Bíblia estou tratando de forma geral. A imagem de Deus é o homem e a mulher, tá? Existem só no Brasil, não, desculpa, só no Brasil não, no mundo, existem 100 milhões de mães que criam os seus filhos sem a presença do pai. 100 milhões. Aqui no Brasil, só no Brasil, 11 milhões de mães que criam os filhos sem pai. Queridos, os maiores índices de criminalidade, eles ocorrem às mais baixas taxas de escolaridade, as mais baixas rendas salariais per capita, elas ocorrem entre as pessoas que não tiveram pai. Porque essa missão de preparar o outro ser humano não foi dada só para a mãe, foi dado para a família, pai e mãe. Pai e mãe. É assim que a imagem de Deus é restaurada no ser humano. O ser humano é o único ser que precisa de outro ser humano para que ele seja humano. Vou gastar 2 minutinhos aqui na mensagem explicando. Se você tem um gatinho, como que é seu nome, irmão? Elsa. Eudete. Irmã Eudete gosta de gatinho? Gosta? Deus abençoe a senhora, viu? Eu gosto de outros animais de gato, eu não sou muito fã. Bom, é o seguinte, a irmã Eudete está limpando o gatinho, e o gatinho dela teve filhotinhos, pariu, e no primeiro dia que o gatinho nasceu, ela pegou ali o gatinho e isolou ele, isolou. Esse gatinho nunca viu outro gato, nunca viu. Ficou ali num quarto, e esse gato nunca viu nem outro gato e nem viu Eudete. De alguma forma ela colocava ali água, ração, leite, ele se alimentava, mas esse gato nunca viu nem outro gato e nem seres humanos. Quando esse gato cresce, ele vira o quê? Ele vira gato, certo? Ele vira gato. Ele anda como? Nas 4 patas, certo? Qual que é o jeito dele se comunicar? Ele vai miar. Ok. Se você faz isso com um cachorro, isolou o cachorro, e aí você deu leite, deu água, deu comida, e esse cachorro, ele nunca viu outro cachorro, nem outro ser humano. De alguma forma ali você colocava água, leite, ração, e o cachorro cresceu. Ele se torna o quê? Cachorro. Como que ele se comunica? Baixinho. Ele anda como? Agora vamos pegar um terceiro exemplo. Nasceu um bebê. Quando ele nasceu, você isolou ele. De alguma forma ali, se fosse possível, criou um mecanismo e ele se alimentava por uma sonda, alguma coisa assim, leite, água, mas ele nunca viu outro ser humano. Ele não teve contato com nenhum outro ser humano. Quando ele cresce, ele vira o quê? Quando ele cresce, ele vira o quê? Homem. Qualquer coisa menos humano. Qualquer coisa menos humano. Como que nós humanos sabemos que andamos com as 2 pernas e andamos com as 4? Como? Porque nós fomos ensinados. Quanto tempo leva a gestação de um ser humano? Não, irmãos. Pelo menos 18 anos. Pelo menos 18 anos. A formação fetal, 9 meses. Mas a formação de um ser humano, pelo menos 18 anos. Para dizer pouco. Como que você aprendeu que leva o garfo à boca, a mão leva o garfo à boca e não a boca vai no prato? Como? A mãe ensinou. Entenderam? Ficou claro?
A família é o laboratório criado por Deus para restaurar no ser humano a imagem dele. Qual que é a nossa tendência natural? Quando eu nasci, ou quando aqui os filhos nasceram, ou quando você nasceu, você chega assim: nossa, eu estou louco para contar a verdade para minha mãe. Minha mãe perguntou se eu comi açúcar ou não. Estou louco para contar a verdade para ela e dizer: mãe, comi muito açúcar. Tendência natural é você falar a verdade ou você mentir? Qual que é a tendência natural, irmão? Mentir. E aprendemos a falar a verdade como? Porque sua mãe ou seu pai chegou e falou: se você mentir, eu vou te colocar de castigo. Se você não falar a verdade, vai levar uma surra para os mais rígidos. Você está vendo? A família é o laboratório pelo qual Deus restaura no ser humano a imagem dele, em todas as áreas. Irmãos, em todas as áreas. Seu filho, ele gosta de estudar ou gosta de brincar? O que ele gosta? E ele estuda por quê? Porque Deus te colocou na vida dele para ensiná-los que existe responsabilidade. Queridos, vou fechar esse tema agora. O fator pelo qual Deus restaura a imagem dele no ser humano, o quarto fator qual é? Família. Eu falei que ia encerrar o tema da família, mas deixa eu só falar mais uma coisa aqui da família. Cada um aqui tem seu temperamento. Um mais anjo do que o outro. Um mais imaculado do que o outro. E aí assim, você nunca fica nervoso, certo? Certo. Certo ou não? Olha aqui, ó, quem que é a esposa desse aqui, ó? Certo. Irmãos, e aí no momento de tensão conjugal, você fica nervoso. E como que você aprende a se acalmar? O casamento te ensina que você tem que aprender a controlar seus impulsos, que não é tudo do seu jeito, que você tem que aprender a dividir, que você tem que aprender a respeitar, que você tem que aprender a cooperar, que você tem que aprender a esperar, de modo que o casamento não restaura a imagem do ser humano. O casamento não apenas restaura a imagem do ser humano no aspecto das crianças, mas restaura em nós adultos a imagem de Deus. Entendeu? Eu dei embolada aí na frase, né? Mas eu acho que deu para entender. Tá? Eu, homem, aprendo a restaurar a imagem de Deus em mim por meio do casamento, entendendo que não é só minha vontade, entendendo que não é só o meu desejo, entendendo que eu tenho que me controlar, entendendo que eu tenho que me acalmar, entendendo que eu tenho que esperar, e que custa muito mais caro um divórcio, uma separação, do que eu me acalmar, orar e esperar em Deus. Amém. Queridos, o tema mais importante da mensagem desta manhã, de como Deus restaura em nós a imagem dele, é a família. Pai e mãe, homem e mulher. E agora eu vou terminar mesmo, viu? Esse tópico. Ellen White, Ciência do Bom Viver, página 216, diz assim, ó: a restauração e o reerguimento da humanidade começam no lar. Vou repetir: a restauração e o reerguimento da humanidade começam no lar. A obra dos pais é a base de toda outra obra. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja,
a prosperidade da nação dependem das influências do lar. Vou repetir. A felicidade da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências do lar. Quinto e último tópico. Vamos recapitular? Primeiro, qual é? Arrependimento de pecados. Conhecimento de Deus. Alimentação saudável. Família. E o quinto e último. Amor e a nossa responsabilidade para com o nosso semelhante. Amor e responsabilidade para com o nosso semelhante. Tudo isso e muitos outros tópicos, outros temas, você encontra no livro de Levítico. Eu coloquei aqui 5, por causa do tempo. Mas estude o livro de Levítico. Olha o que Levítico diz. Levítico 19, verso 13. Não oprimirás o seu próximo. Levítico 19, verso 13. Levítico 19, verso 32. Olha o que diz. Falando dos mais velhos, olha o que diz. Diante das cãs, o que é cãs? O que significa cãs? Cabelo branco. Cãs, cabelo branco. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Ancião aqui não é o cargo, ancião e a idade da pessoa. Diante das cãs te levantarás e honrarás a presença do ancião. Hoje, é até uma vergonha isso que eu vou dizer, mas precisa haver uma lei para quando você pegar o metrô, pegar o ônibus, tem que haver uma lei para dizer, olha, você que é jovem, você aí que é o playboy, chega uma pessoa de mais idade, você tem que levantar e dar um lugar para ela. Olha que situação chegamos. Lembra antigamente como que era, quem assiste os filmes mais antigos? O professor entrava na sala, o que os alunos faziam? Levantava, o professor entrou. Hoje o professor quase apanha. Hoje o professor, minha esposa é professora, ela é coordenadora aqui na escola, mas foi professora há muito tempo. Hoje você tem que quase que pedir licença e perdão e bajular o aluno, que inverteu completamente. E o que Levítico ensina? Diante respeito, cuidado às pessoas mais velhas. As pessoas têm mais experiência de vida do que você. Diante das cãs te levantarás. Olha o que diz Levítico 19, verso 16. Isso aqui é engraçado, precisa ser dito. Não andarás como o mexeriqueiro, como o fofoqueiro, como o que fica cuidando da vida dos outros. Queridos, nós encontramos pelo menos 9 vezes no livro de Levítico Deus mandando para nós sermos santos. Sede santos. No livro de Levítico há um clamor insistente para que a imagem de Deus seja restaurada no ser humano. Sede santos, porque eu sou santo. São esses atributos que eu mencionei aqui: arrependimento de pecados, conhecimento de Deus, alimentação, família, amor para com as pessoas. São esses atributos que devolvem no ser humano, que restauram no ser humano a imagem de Deus. Deus está traçando com o ser humano um caminho de volta, a jornada de volta. O livro está mostrando como restabelecer a nossa ligação com Deus e restaurar a imagem de Deus em nós. Quem não entendeu isso é porque não entendeu o Evangelho. Quem não entendeu isso é porque não entendeu o Evangelho. Porque o nosso desejo, ele é contra nós. E um dos versos bíblicos mais profundos, na minha opinião,
na minha opinião, um dos versos mais profundos sobre a natureza humana é Gênesis capítulo 4, verso 7. E ali diz, como que começa o verso? Eu ia falar de memória. Está lá, né? Ah, tá, lembrei. Eu falei, eu vi a primeira palavra. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, o pecado jaz à porta. E agora, olha essa última parte. Deus falando, isso aqui é outro discurso direto de Deus. Deus está conversando com quem aqui? Não, com quem? Caim. Com Caim. Deus está falando com Caim. E aqui ele fala para Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. Olha o que ele diz agora. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Está dizendo que o meu desejo, o desejo do pecado, o desejo pecaminoso, ele é contra mim. Essa é a minha natureza. O que eu procuro, o que eu quero, o que eu desejo me destrói. Quer ver um exemplo? Vamos colocar aqui uma travessa de pudim aqui, e desse lado de cá um maço, um pacote de couve. E aí pergunta, irmãos, qual que nós escolhemos? Irmãos, eu vou falar para vocês, eu me conhecendo um pouquinho, eu acho que eu vou até escolher a couve, mas eu vou comer a couve olhando o pudim, porque a minha natureza, ela me destrói, o meu desejo me destrói. Deu para entender a natureza humana? Com todo respeito mesmo, aos homens e às mulheres. Se você perguntar para um homem, você quer uma ou quer várias? Ele é capaz de desejar um harém inteiro. O nosso desejo, a nossa natureza nos destrói. Se você perguntar para um aluno, você quer estudar para a prova ou você quer colar na prova? O professor vai fazer de conta que nem vê. Você só pode, qual que o aluno escolhe? A maioria, pelo menos. Qual vai ser melhor para a carreira profissional dele? Ele estudar ou ele colar? Estudar. Não, qual que vai ser? Ok, melhor vai ser estudar. Queridos, a nossa natureza, o que nós desejamos, o que nós queremos, nos destrói. De modo que o livro de Levítico ele está trabalhando no ser humano, como que Deus restaura a imagem dele em nós. Queridos, esse livro aqui é para proteger a nossa vida. Amém. A Bíblia nos dá orientações claras de como Deus restaura no ser humano a imagem dele. Nós temos que aprender a amar esse livro. Esse livro contém a verdade para a vida humana, de modo que nós não temos mais aonde agarrar a nossa vida, a não ser nas orientações de Deus. Amém. O propósito final do Evangelho é restaurar a imagem de Deus no ser humano. E eu termino, irmãos, é que eu coloquei tanta coisa aqui. Eu me lembro quando eu estava em 2011, eu ainda era estudante de teologia. Só uma pergunta, irmão Anselmo, o pastor chegou? Já está tudo pronto? Então tranquilo, irmão, deixa eu voltar aqui antes de contar essa experiência.
Queridos, olha o que diz. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 28, versos 2 a 6. Irmãos, eu amo esse texto, porque esse texto mostra o que aconteceria com o povo de Deus se nós tão somente aprendêssemos a amar e a vivermos as orientações de Deus nesse livro sagrado. Deuteronômio capítulo 28, versos 2 a 6, diz assim, se, e eu gosto muito dos versos bíblicos que colocam o se, porque você não encontra nenhum verso bíblico forçando o ser humano, porque Deus fez o ser humano livre. Estou vendo aqui essa irmã, olha que gracinha que é essa irmã. Qual que é o nome da senhora? Celinha. Ah, é verdade, ela, Celinha, você passou ontem ali, eu falei, você está vendo? Minha mãe falou, Celinha, né, irmã Celinha? Olha que gracinha, irmã Celinha. Deus jamais forçaria a irmã Celinha a nada, por mais que seja bom para ela, a escolha é dela. Deus vai respeitar a decisão dela. O texto começa assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Capítulo 28, versos 2 a 6. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito será o fruto do seu ventre, e o fruto da sua terra. Quando fala fruto do ventre, é que nossos filhos nasceriam todos com vigor. Nasceriam todos com vigor. Quando fala bendito serás na cidade, bendito serás no campo, a economia ali era uma economia agrícola, mas eles seriam bem-sucedidos em tudo que eles fizessem, se eles seguissem as orientações de Deus. Verso 4: bendito o fruto do seu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Vocês podem trazer as figuras de linguagem aqui, vocês podem trazer para os nossos dias, tá? Porque ali era uma economia agrícola. Hoje aqui ninguém cria mais animal, mas pense lá no seu emprego, pense lá nos seus estudos. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Verso 8 agora. O Senhor determinará que a bênção esteja sobre você e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amém. Queridos, nós seríamos luzes para as nações, luzes para os povos, se tão somente vivêssemos as orientações da palavra de Deus. Ciência do Bom Viver, página 173, diz assim, se os israelitas tivessem obedecido às instruções recebidas e aproveitado suas vantagens, teriam sido para o mundo um exemplo de saúde e prosperidade. Se como um povo houvessem vivido em harmonia com o plano de Deus, teriam sido preservados das doenças que afligiam outras nações. Haveriam, mais do que qualquer outro povo, possuído resistência física e vigor intelectual. Que coisa, né? Queridos, eu me lembro, quando eu estava no ano de 2011, eu ainda era estudante de teologia, e eu estava comportando, para quem não sabe, vendendo livros, na cidade de Ribeirão Preto. Era mês de julho. E eu voltei mais cedo do campo, era por volta das 7h30.
E eu estava dormindo numa salinha assim no fundo da igreja. Dormindo numa salinha. E eu passei no supermercado, comprei o lanche, pão, eu comprava um iogurte de ameixa que eu gostava muito, mais umas frutas ali. E estava ali na igreja lanchando. E ali por volta das 19h30, o meu telefone tocou. E quando o telefone tocou, eu peguei e olhei, código de área 27. E eu olhei e falei, 27. O 27 é do Espírito Santo. Pensei. E atendi. Eu pensei, não conheço ninguém do Espírito Santo. Mas atendi. Quando eu atendi do outro lado da linha, perguntou, é o Keidson? Eu falei, sim. Quem está falando? Ele falou, aqui é o Edson. Eu falei, Edson? Eu, na minha infância e começo da adolescência, eu morei 5 anos em Salvador. Então, dos meus 7 aos meus 12 para 13 anos, morei em Salvador. E eu falei, Edson? Ele falou, é o Edson, o Edinho, de Salvador, lembra? Eu falei, ô Edinho, eu lembro. Ele falou, eu estou te ligando porque no próximo sábado vai ser o meu batismo. Eu falei, batismo? Ele falou, sim. Eu falei, ué, mas ele já se batizou quando a gente tinha 10 anos, lembra? Ele falou, você não sabe de nada do que aconteceu. E começou a contar. Quando vocês se mudaram de volta para Goiânia, passaram-se um período ali, mais 2, 3 anos, eu aprendi a consertar celular. E eu fui consertando, e eu consertava direitinho, o povo trazia para eu poder consertar os aparelhos. E aquilo foi muito bom, porque eu fui ganhando algum dinheiro ali na adolescência, no começo da juventude, e foi dando muito certo. E um dia um rapaz trouxe um aparelho roubado para eu consertar, e eu disse para ele que eu não consertava. E ele falou, não, é só esse aparelho, não tem nada a ver, se eu não tivesse te contado que era roubado, você nem saberia, conserta para mim e tal. E ele falou, olha, o rapaz insistiu, eu consertei. E passou um tempo, ele trouxe outros aparelhos, ele falou, olha, você consertou aquele, então conserta aqui para mim também, porque e tal. E ele falou, olha, eu fui consertando, e aquilo foi me dando dinheiro, e eu ganhava mais dinheiro consertando que aquele homem trazia do que os outros. Então eu falei, ele que rouba mesmo, eu vou consertar aqui, não tem nada a ver esse negócio. E eu fui ganhando muito mais dinheiro. E um dia eu tive a ideia, falei, olha, aquele menino ali não faz nada, eu vou pagar para ele roubar os aparelhos para mim e trazer, e eu conserto. E eu fui ganhando mais ainda, e o negócio foi rendendo. E eu abri uma loja, eu abri outra loja, foi me dando dinheiro, o meu negócio foi crescendo. E cresceu tanto que eu me juntei com outros 2 amigos para roubar as cargas de aparelhos celulares que estavam sendo transportados para serem entregues. O negócio cresceu tanto, a Polícia Federal entrou no meio para investigar, descobriu tudo, e eu fiquei 6 anos preso por formação de quadrilha e roubo. E ele falou, e lá na prisão eu prometi para Deus que o primeiro sábado depois que eu saísse da prisão, eu iria me batizar, eu iria voltar para a igreja e nunca mais eu sairia. Queridos, esse livro aqui, irmãos, olha aqui para mim, olha aqui para mim, irmãos, esse livro é uma proteção para nós. Glória a Deus. Queridos, esse livro aqui é uma proteção para a vida humana. Esse livro é uma proteção para a sua vida, é uma proteção para o seu casamento. Esse livro é uma proteção para a educação dos seus filhos. Esse livro aqui é uma proteção para a sua saúde. Queridos, esse livro aqui é uma proteção para a sua sanidade mental.
Esse livro aqui é uma orientação da vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos aprender a viver as orientações desse livro. É por esse livro que nós aprendemos como Deus restaura em nós a imagem dele que foi perdida pelo pecado. Glória a Deus. Paulo, falando do final da caminhada dele, da caminhada cristã dele, ele disse um dos versos mais lindos. Ele tem vários que são lindos, né? Esse aqui está na lista. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esse viver que hoje eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém. Esse viver que hoje nós temos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Faça oração. Faça a oração final. Ok? Então quero convidar o pastor Mauro e depois eu encerro com oração. Moçada. Que palavras maravilhosas, pastor. Aliás, obrigado por ter nos conduzido durante toda essa semana. Eu queria convidar o Flávio. Você sabe que o Flávio é nosso obreiro, tem trabalhado conosco esse ano todo e de forma assim espetacular. Ele trouxe um candidato ao batismo hoje. Amém. Amém. Apresenta o nosso candidato, apresenta o nosso querido amigo que veio se participar hoje aqui com a gente. Perfeitamente. Bom sábado a todos os irmãos. Quero convidar o Sebastian, que fica aqui ao meu lado. O Sebastian, ele veio da Angola, né? O Sebastian, ele era adventista na Angola, e por motivos pessoais ele saiu da igreja, né? E ele veio ao Brasil e o Espírito Santo guiou ele até uma igreja adventista mais próxima de onde ele está. E graças a Deus ele achou a igreja adventista de Santo Amaro, ele está frequentando lá, né? Está acompanhando a classe bíblica. E ele falou assim, cara, eu deixei de ser adventista lá, que foi a maior besteira da vida, mas eu estou disposto a voltar. Eu falei, você está no caminho certo, né? E esse é o único caminho bom para a nossa vida. E o Sebastião está aqui hoje para selar novamente a vida dele com Cristo. Glória a Deus. Igreja, o Sebastião ainda teve mais uma atitude assim de bondade. Ele disse, Sebastião, a gente queria fazer a sua festa de batismo não lá em Santo Amaro, mas no Jardim Prudência. Amém. Porque às vezes o testemunho aqui, o momento de entregar a vida a Cristo é mais só do que apenas uma decisão na vida do Sebastião. É um exemplo para cada um de nós que já passou pelas águas ou por os nossos queridos que estão estudando e querendo fazer parte dessa decisão. Então, participar dessa festa significa simplesmente testemunhar acerca da mudança da vida de Cristo em nossa vida. Obrigado, Sebastião, por ter aceito o nosso convite de vir festejar aqui na igreja irmã do mesmo distrito. Pastor Keison, você me ajuda a fazer aqui o voto e conduzir esse momento? Eu vou entrar no tanque junto com o Sebastião, enquanto o pastor Keison vai estar aqui liderando esse momento, para fechar com chave de ouro, colocando em prática, né, tudo aquilo que você nos instruiu nessa semana. Pastor Keison tem algumas perguntas para você, Sebastião, que são aquele voto onde você faz a sua profissão de fé declarando algumas doutrinas da Igreja Adventista. Pastor Keison. Sebastião, muito feliz, tá? De vê-lo aqui. Ouviu toda a mensagem e eu não sabia que era eu batizando, né? Mas Deus abençoe poderosamente sua vida, o seu caminhar, a decisão que tomou, a decisão mais importante da vida de um ser humano. Sebastião, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e deseja viver um relacionamento redentivo com Cristo? Eu aceito. Amém. A igreja diz? Amém.
Você aceita os ensinamentos da Bíblia, tais como expressos na declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e se compromete pela graça de Deus a viver em harmonia com esses ensinos? Eu aceito. A Igreja deseja ser batizado como expressão pública de sua fé em Jesus Cristo, para ser aceito na comunhão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e deseja apoiar a Igreja em sua missão como fiel mordomo, mediante sua influência pessoal, dízimos e ofertas e uma vida de serviço? Eu aceito. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Que essa decisão seja para a honra e glória de Deus e para um dia sermos recebidos, eu, você, o pastor e toda a igreja, nas mansões eternas que Cristo foi preparado. Amém. O pastor faz a declaração. Sebastião, é com muita alegria que o pastor Mauro, para o perdão dos seus pecados e o nascimento de uma nova vida em Cristo Jesus, o pastor Mauro batiza em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Amém. Eu não sei o quanto você se emociona com esse momento, mas toda vez que eu piso aqui nesse tanque, tenho certeza que o pastor Keidson também, nós somos tomados de grande emoção, porque esse aqui é um passo decisivo, é uma demonstração inequívoca de que nós aceitamos a Cristo. O Sebastião aqui é um símbolo da sua decisão, um símbolo da decisão daqueles que ainda não passaram pelas águas do batismo, mas gostariam de tomar esse propósito com Cristo. E todas as vezes que eu venho aqui nesse tanque, eu preciso fazer um apelo a você. Quantos aqui gostariam de renovar o seu voto com Cristo? Glória a Deus. Amém. Quantos gostariam de entregar alguém nas mãos do Salvador? Amém. Fique em pé. E eu gostaria de orar por você. Senhor Pai que estás nos céus, obrigado. Obrigado porque o Sebastião nos mostrou o caminho nesta manhã. Amém. Assim como o pastor Keidson pregou durante toda a semana, nos lembrando do tamanho do teu amor, do tamanho do nosso compromisso contigo, do teu propósito para a nossa vida como igreja, como pessoas individuais, como os teus filhos. Por favor, Senhor, que hoje seja um dia de festa e um dia de decisão. Amém. Assim como o Sebastião, também nós possamos nos lembrar da nossa decisão por Ti. Assim como ele demonstrou aqui nestas águas, que se existe alguém que ainda está por perto, amigo nosso, visitou a semana de evangelismo na igreja essa semana, algum querido nosso que faz parte da nossa família, amigos próximos, que nós, ao levantarmos as nossas mãos aqui, pensamos nessas pessoas, envia o teu Santo Espírito para agora apelar ao coração delas. Que muito em breve, Senhor, ao ouvirmos o Senhor voltando nas nuvens dos céus, sejamos tomados de uma alegria definitiva e recebamos de Ti vida eterna. Amém. Senhor, perdoa os nossos pecados, nos aceita do jeito que nós somos. É isso que nós te pedimos e muito mais agradecemos, por amor e em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Deixa eu chamar o Humberto aqui, eu não sabia que esse momento ainda não tinha acontecido. E o irmão Arnaldo e o pastor Keidson. Eu vou ficar aqui dentro, porque senão eu vou ficar pingando aqui fora. Então eu vou ficar mais um segundinho aqui. Pastor, vem aqui junto. A igreja ficou muito feliz com a sua presença conosco. Acho que isso ficou claro através da quantidade de pessoas que vieram todas as noites.
desafiando aí trânsito, todas as dificuldades da localização onde nós estamos. Muito obrigado, porque essa semana foi muito especial. Nossas mulheres que foram protagonistas durante essa semana, fazendo todas as partes, menos o sermão, obrigado a esse momento, a essa semana. Obrigado à nossa irmã Genilda, que liberou todas as atividades tão importantes. Já fazia um tempinho que a gente não fazia uma semana inteira assim, pastor. A gente não tinha feito nenhuma esse ano, de todos os dias da semana. E foi assim uma resposta divina a tua semana aqui junto conosco. Então a gente gostaria de materializar aí junto com as nossas irmãs uniformizadas, né, com o lenço aí da mulher em missão, a nossa gratidão. Vamos dar espacinho para todo mundo ficar ali para foto. Tirar já. O seu ficar aí junto com a foto. Juntar os anciãos aí do lado também, todo mundo para a foto. Qual que é a foto que está valendo? Obrigado, pastor. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim.